Olá a todos! Bem-vindos, amigos, a uma jornada por séculos de história e fé. Hoje, embarcamos em uma exploração cativante das vidas das figuras mais inspiradoras da Bíblia, verdadeiros heróis da fé. Juntem-se a mim, enquanto revelamos nossa lista dos 10 maiores heróis da fé, contando do número 10 até a figura mais reverenciada da história bíblica. Nossa jornada começa com Samuel, uma figura crucial no Antigo Testamento. Dedicado a Deus desde tenra idade, a vida de Samuel foi um testemunho de fé inabalável. A história de Samuel é uma história de dedicação, de ouvir e atender ao chamado de Deus. Ele foi um profeta, um líder que guiou Israel durante um período turbulento. Um dos momentos mais marcantes da vida de Samuel foi a unção dos primeiros reis de Israel, Saul e Davi. Este ato marcou uma transição de uma nação governada por juízes para uma liderada por reis. A obediência inabalável de Samuel a Deus, mesmo quando confrontado com escolhas difíceis, serve como um poderoso lembrete de que a fé muitas vezes exige que saiamos de nossas zonas de conforto. Em seguida, encontramos Moisés, sinônimo de intervenção divina e feitos milagrosos. Nascido na escravidão, o destino de Moisés mudou quando ele encontrou Deus em uma sarça ardente. Deus encarregou Moisés com uma missão monumental: libertar os israelitas do Faraó e conduzi-los à terra prometida. Armado com um cajado e fé inabalável, Moisés enfrentou o Faraó, exigindo a libertação de seu povo. O momento crucial da jornada de Moisés é a divisão do Mar Vermelho. Moisés ergueu seu cajado, e as águas se abriram, permitindo que os israelitas atravessassem em terra seca. Este evento milagroso consolidou o lugar de Moisés como um dos maiores heróis da fé. Nossa jornada nos leva a Abraão, reverenciado como o pai de muitas nações. Sua história é um testemunho do poder da confiança inabalável no plano de Deus. A fé de Abraão foi testada repetidamente, enfrentando fome, guerra e até mesmo a ordem de sacrificar seu único filho, Isaque. Ainda assim, em meio a tudo isso, Abraão permaneceu firme em sua crença, seu coração inabalável em sua devoção. Sua história nos lembra que a fé muitas vezes exige que abramos mão do controle, que confiemos que o plano de Deus é maior do que nossa própria compreensão. Em seguida, encontramos José, um homem cuja vida se lê como uma tapeçaria cativante tecida com fios de traição, resiliência e providência divina. Imagine ser vendido como escravo por seus próprios irmãos, falsamente acusado e preso por anos. Apesar dessas dificuldades, José nunca perdeu de vista sua fé. Ele se agarrou à crença de que Deus tinha um plano para ele, mesmo nas profundezas de seu desespero. Os talentos naturais de José para a liderança e interpretação de sonhos não passaram despercebidos. Ele ascendeu à proeminência na corte egípcia, tornando-se eventualmente o conselheiro mais confiável do faraó. A história de José nos garante que mesmo diante da adversidade, Deus está trabalhando nos bastidores. Nossa jornada continua com Davi, um pastor que se tornaria o maior rei de Israel. A vida de Davi é um testemunho do fato de que Deus vê além das aparências externas, até o fundo de nossos corações. A coragem de Davi era inegável, melhor exemplificada em sua lendária batalha contra o gigante filisteu, Golias. Armado apenas com um estilingue e fé inabalável, Davi enfrentou um inimigo aparentemente invencível, saindo vitorioso. Mas a vida de Davi não foi isenta de provações. Ele enfrentou traição, perda e as consequências de seus próprios erros. Foi por meio desses desafios que a fé de Davi foi refinada, sua dependência de Deus se aprofundou. Ele é lembrado como um homem segundo o coração de Deus, um poeta, um músico
e um seguidor de Deus imperfeito, porém profundamente dedicado. Em seguida, encontramos Elias, um profeta que se destacou como uma voz solitária da verdade em uma época de idolatria generalizada. O compromisso inabalável de Elias com Deus desencadeou uma tempestade de confronto com o rei Acabe e sua esposa, Jezabel. Um dos eventos mais dramáticos da vida de Elias ocorreu no Monte Carmelo, onde ele desafiou os profetas de Baal para ver quem servia ao verdadeiro Deus. Como os profetas de Baal não conseguiram invocar fogo do céu, Elias orou, e Deus respondeu com um fogo consumidor. A vida de Elias nos lembra que a verdadeira fé muitas vezes exige coragem inabalável para defender o que é certo, mesmo quando isso significa estar sozinho. Nossa jornada agora nos leva a Daniel, um homem cuja fé inabalável em Deus o conduziu por provações inimagináveis. A sabedoria e a fé inabalável de Daniel lhe renderam uma posição de destaque na corte babilônica. No entanto, sua recusa em se curvar a ídolos despertou a fúria de seus inimigos. Falsamente acusado, Daniel foi jogado em uma cova de leões, condenado a um destino cruel. Mesmo assim, diante da morte certa, a fé de Daniel nunca vacilou. Os leões não o haviam ferido. Sua história nos lembra que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a proteção de Deus é inabalável para aqueles que permanecem fiéis. Nossa jornada nos leva a Ester, uma mulher de força silenciosa e fé inabalável, que ascendeu a uma posição de imensa influência em um momento de grande perigo para seu povo. A história de Ester é um testemunho do poder da coragem diante da adversidade. Quando uma conspiração perversa para exterminar os judeus foi descoberta, Ester, arriscando sua própria vida, revelou sua herança judaica secreta ao seu marido, o rei Xerxes. Ela usou sua posição, sua influência e sua voz para evitar uma terrível tragédia, demonstrando que Deus pode usar qualquer pessoa para realizar seus propósitos. A história de Ester nos ensina que coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. Nossa jornada continua com Paulo, um homem cuja vida mudou drasticamente de perseguidor para apaixonado defensor de Cristo. Esta é a história de Paulo, anteriormente conhecido como Saulo, um homem cego, por seus próprios preconceitos, transformado por um encontro divino na estrada para Damasco. A partir daquele momento, sua vida assumiu um novo propósito. Paulo tornou-se um apóstolo incansável, espalhando a mensagem de Jesus Cristo por todo o Império Romano. Ele enfrentou perseguição, prisão e inúmeras dificuldades, mas sua fé nunca vacilou. A transformação de Paulo nos lembra que a graça de Deus não tem limites. Finalmente, chegamos ao ápice de nossa jornada, o herói supremo da fé, Jesus. Sua vida, seus ensinamentos, seu sacrifício, formam a base do cristianismo, inspirando bilhões ao longo de milênios. Nascido em circunstâncias humildes, Jesus caminhou entre os marginalizados, curou os enfermos e pregou uma mensagem de amor, perdão e redenção. Sua crucificação, um momento de sofrimento e sacrifício inimagináveis, abriu caminho para a vitória final sobre o pecado e a morte, a ressurreição. A vida e os ensinamentos de Jesus continuam a ressoar entre culturas e gerações. Ele é o exemplo máximo da fé em ação, um testemunho do amor e compaixão infinitos de um Deus que andou entre nós. De Samuel, o servo fiel, a Jesus, o Filho de Deus, esses heróis da fé, cada um com suas histórias únicas, nos oferecem um vislumbre das possibilidades ilimitadas que se abrem quando ousamos acreditar. Viajamos do Mar Vermelho à Cova dos Leões, testemunhamos milagres e sentimos a dor da traição, mas em meio a tudo isso,
uma constante permaneceu: a fé inabalável desses indivíduos incríveis. Ao refletir sobre suas vidas, que você se sinta inspirado a abraçar sua própria jornada de fé, a enfrentar seus desafios com coragem e a confiar no Deus que vê além de nossas imperfeições e nos chama para uma vida de propósito e significado. Até a próxima, amigos! Que suas vidas sejam repletas de fé, esperança e amor. Juntos somos mais fortes.